Então, a gente vai trabalhar hoje com uma série de técnicas de vetores, desde o processo de criação, percorrimento e alguns métodos, algoritmos em vetores. Então, fica comigo e bora lá. Primeira coisa, vamos criar os vetores. Você precisa do tipo, do nome da variável e do tamanho. Se eu fizer isso, o compilador ele não vai saber quantos elementos eu preciso no vetor. Primeira forma de eu dizer quantos elementos eu preciso no vetor é colocando o número no vetor. Então, pronto. Criei vet e vet cabem 5 elementos. Segunda forma de fazer isso, estou criando aqui um contexto vazio, tá bom? Só para poder reaproveitar a variável. Segunda forma de fazer isso, de dizer quantos elementos existem no meu vetor, é inicializando o meu vetor. Então, eu posso dizer que os meus elementos são 7, 6, 4, 3 e 1. Então, esse vetor aqui, provavelmente, dependendo do compilador, ele está iniciando com lixo. Dependendo da versão do GCC, ele vai iniciar ou tudo com 0 ou tudo com lixo. Mas esse daqui eu já tenho os elementos todos inseridos dentro do vetor. Uma terceira forma de fazer isso, por exemplo, se você não colocar todos os vetores, você poderia dizer assim, 10 elementos, dos quais esses daqui são os primeiros. Então, ele vai ter 7, 6, 4, 3, 1 e o resto ele insere com lixo. Aqui a gente tem um problema, que é, se por exemplo você vier aqui e mexer nesse tamanho, tudo bem? O vetor ele vai ser atualizado e o vetor agora vai ter 7 elementos. Agora, se você tinha nesse modelo e tinha 5 elementos bem aqui, estava fazendo os teus exemplos com esses 5 elementos, e você vem aqui, por exemplo, e faz isso. Agora, o teu vetor ele não tem mais 5 elementos, ele tem 6. Só que essa informação está descasada e você vai acabar fazendo os códigos e o teu código vai dar muito problema porque está descasado o preenchimento do vetor com a quantidade de elementos. Então, sugestão é, sempre que você for preencher o teu vetor inserindo os elementos diretamente, faz o cálculo do tamanho dele de forma dinâmica. Ou seja, você poderia fazer assim, ó. Qual é o tamanho desse vetor? O tamanho desse vetor é o tamanho da estrutura, o tamanho total em bytes da estrutura, dividido pelo tamanho do tipo. No caso, como o nosso tipo é inteiro, isso daqui vai calcular para mim o tamanho do meu vetor, que vai ser printf %d/n size 6. Se você precisar alterar o teu vetor, ele calcula 8. Ele calcula automaticamente. Então, sempre que você precisar inicializar o teu vetor assim, você inicializa ele e coloca o size para ser calculado com o printf. Uma forma muito comum de trabalhar com vetores é ler os vetores do terminal. Ler os vetores da entrada padrão, principalmente se você vai utilizar aí o Moodle para fazer os seus testes. Então, vamos salvar isso daqui. Então, normalmente, para ler do terminal, a gente vai precisar primeiro definir a quantidade. Depois, a gente lê a quantidade. Vou colocar como size. Depois, a gente lê essa quantidade. E depois que você lê a quantidade, você cria o teu vetor. Int vet size. Alguns cuidados que as pessoas normalmente erram. Sempre inicialize o vet, o size, porque talvez o teu scanf dê algum problema de leitura, e se der algum problema de leitura, o teu código pelo menos vai funcionar sempre do mesmo jeito. E segundo, sempre cria o vetor depois de ler os dados, e não antes, porque senão não vai funcionar. Ok, inicializei, li o tamanho, criei o vetor, agora eu vou precisar preencher o meu vetor. Fazer um laço aqui, indo até size. E vou fazer um scanf. O teu scanf não precisa de um valor auxiliar para primeiro eu ler o valor e depois eu colocar dentro do vetor. Você pode já ler direto para a posição do vetor. Então, eu vou ler para VET-I, mas eu preciso dizer que eu estou lendo para o endereço de VET-I. Ok, o vetor está preenchido, posso agora fazer um laço para imprimi-lo. Printf %d/n
VET-I. Então, vetor lido, vetor impresso. Então, vamos aqui. 6 elementos, 5, 3, 2, 1, 4, 9. Este aqui, 5, 3, 2, 1, 4, 9. Ok, nosso próximo passo é passar os nossos vetores como funções, né? Como parâmetros de funções. Por exemplo, uma função bem útil para nós é essa função de imprimir o vetor que nós vamos precisar várias vezes. Quando eu passo um vetor para uma função, eu preciso passar duas características do vetor. Por exemplo, vai ser a nossa função show. Eu preciso passar os dados, que no caso aqui, como o meu vetor é um vetor de inteiros, eu posso colocar inv_vet, e também preciso passar o tamanho, porque no C eles são elementos distintos, eles são separados em duas variáveis. Eu não tenho necessidade e eu nem preciso fazer isso daqui, ó, size. Primeiro porque ele só vai conhecer a variável size bem aqui. Então, não preciso. Eu coloco em dois elementos. Passo o vetor, passo o tamanho. Se eu quisesse, eu poderia passar vários outros parâmetros antes ou depois. E feito isso, ele funciona normalmente como um outro parâmetro qualquer. Diferença. Para os vetores, a gente, como está passando um vetor, a gente tem acesso a modificá-lo. No size, não. Se você vier aqui e modificar o size, você não está modificando o size de fora, mas o vetor você modifica. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, depois de imprimir, eu venho e faço size recebe 100. Tá? Recebi o size, imprimi o vetor e mudei o size para 100. O que é que vai acontecer se eu mandar debugar e rodar o meu debug? A gente consegue ver que ele inicia, onde eu coloquei o breakpoint. Então, ele vai ler o size, fica esperando no scanf que eu insiro o dado. Vou colocar aqui o dado terminal, vetor de 5 elementos. Aí agora ele vai criar o nosso vetor de 5 elementos, aqui. Inicializou tudo com lixo, e agora ele precisa ler os 5 elementos. Vou colocar 7, 6, 5, 4, 3. Toda vez que eu dou um Enter, eu mando a informação para o buffer para que ele consiga ser capturado com scanf. 7, 6, 5, 4, 3. E aí acabou o código. Agora vamos fazer a invocação da nossa função show. Show. Vou passar o vetor e vou passar o size. E aqui eu vou imprimir o size de novo. Printf %d/n size. Fazer a mesma invocação. Só que agora, como eu não quero ter que fazer tudo de novo, eu vou pedir para só parar depois do scanf. Vamos embora rodar o nosso potozinho. Vai, potozinho. Vou pegar aqui os meus mesmos dados de novo. Playzinho aqui. Ok, mesmo vetor. Inserir, ele parou aqui. Então agora eu vou pular para dentro do método show. Dentro do método show ele mostra, ele não tem acesso ao vetor inteiro, ele tem acesso apenas ao endereço do primeiro elemento. E aí ele vai fazer a impressão. Imprimiu o primeiro, imprimiu o segundo, imprimiu o terceiro, imprimiu o quarto, imprimiu o quinto. Alterou o size, size é 100, mas ele volta e quando eu volto, quanto é o size? 5. Então, variáveis normais são passadas por cópia, mais vetores, na nossa compreensão atual, eles são passados por endereço, então eu consigo modificar o vetor. Vamos dar uma melhorada agora na nossa função de impressão. Em muitos dos exercícios, vocês vão ver um modelo de impressão de vetores que é assim, no Moodle. 4, 6, 7, 8, 9. Tudo bem? A ideia é que esse seja um modelo de impressão bem simplificado, que você não tenha muito trabalho. Então, imprimir o teu vetor é colocar por exemplo, barra espaço no começo.
Depois você vai imprimir, depois desse chave espaço, colchete espaço, o vetor e um espaço. Então, você vai imprimir um elemento e um espaço. Quando você imprimir o último elemento, ele já vem com um espaçozinho no final. E no final você dá um printf, fecha sem o espaço e o /n. Então, a maior parte dos exercícios do Moodle ele vai pedir essa saída de vetores, porque é uma saída fácil de fazer. Então, para não ter que ficar inserindo os vetores o tempo todo, eu vou usar um modelo de arquivos aqui, tá? Então, entrada.txt, para simular a entrada de arquivos usando Moodle. Entrada.txt. No Moodle você vai ter 7 elementos: 8, 4, 3, 1, 2, 9, 5. Então você vai ter algo assim: gcc menos wall menos w extra menos w erro. Se você ainda compila na mão, sugiro que você sempre coloque esses 3 aqui, tá bom? solver.c menos o solver.out. Depois de compilar, eu vou executar e vou fazer um redirect mandando para ele o entrada.txt. Então, ao invés de eu digitar a entrada no teclado, é como se o meu buffer de entrada fosse o entrada.txt. Perdão, estava na pasta errada. Ok. Deixa eu tirar aqui esse size igual a 7, que eu não estou mais utilizando. Tá aqui o nosso vetor já formatado, bonitinho. Existe uma outra atividade que pede que você faça o vetor com as vírgulas, tá bom? Para que ele fique nesse formato aqui, ó. 1, 2, ok? Então, qual é o controle que a gente tem que fazer? Eu vou colocar vírgula, espaço, antes de todos os números, menos antes do primeiro número. Então, antes de todos os números, menos antes do primeiro número, eu vou colocar vírgula, espaço. Então, como é que eu posso fazer isso daqui, ó? Para todos os números, eu vou colocar aqui assim, e aí vou fazer aqui deixar aqui no show mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte. Vou tirar o espaço daqui e vou colocar ele impresso em separado. Para todos os números eu vou fazer vírgula, espaço antes do printf, menos antes do primeiro número. Então, se i for diferente de 0, se eu não tiver no primeiro número, eu vou imprimir printf, vírgula, espaço. Para todo mundo, menos para o primeiro, eu imprimo vírgula, espaço. Olha como é que fica a nossa saída. Certinho. Deixa eu só tirar esse espaço daqui. Ok, certinho. Uma das técnicas mais úteis que a gente vai poder aprender é o preenchimento interativo de vetores, quando você não sabe qual é o tamanho que o teu vetor vai ficar, mas você vai preenchendo ele aos pouquinhos. Então, a primeira coisa é que o teu vetor ele não começa com o tamanho, ele começa com a capacidade, que é a quantidade de elementos que cabem naquele vetor, não a quantidade de elementos que ele possui. Então, por exemplo, seja o problema em que você tem uma lista de números que definem o teu vetor, mas se você encontrar o menos 1, significa que aquele elemento não faz parte do vetor. Teu vetor vai ser 8, 4, 3, 1, 2, 9. Então, como é que você poderia fazer isso? Você imagina, o problema define que no máximo você vai ter um vetor com 100 elementos. A tua capacidade é 100, cabem 100 elementos no teu vetor. Você cria o teu vetor baseado em capacidade, porque é o que cabe nele. Atualmente ele é todo com lixo, mas o que importa para mim é que eu digo que o tamanho dele é 0. Não faz diferença se ele está todo com lixo. Como o tamanho dele é 0, o lixo não importa para mim. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ler os elementos um por um, usando o scanf, e enquanto eu não chegar no menos 1, eu continuo adicionando o elemento lido no vetor. Então, vou fazer aqui um laço infinito, ok? Então, eu vou criar aqui um elemento valor, depois eu vou mudar isso, tá? Eu vou ler o valor. E se o meu valor
for igual a menos 1, significa que eu terminei, posso dar o break, saiu do meu laço. Se não, eu insiro esse valor no vetor. Como é que eu posso inserir esse valor no vetor? Fazendo o seguinte, vet na posição size recebe value. A primeira posição é 0, que é a posição do size atual. Então, eu coloco vet na posição 0, o value. Só que como eu acabei de inserir um elemento, eu tenho que dizer que o size aumentou de 1. Vamos imprimir. Show vet size. Espera aí que eu tenho que passar a entrada. Ok. 8439. Deixa eu tirar aqui o 3. 8429. Vou dar uma melhoradinha nesse código, tá? Então, uma coisa bem comum de fazer, para não ter perigo de esquecer que o size ele vai aumentar de 1, é colocar um incremento posterior. Essa expressão é exatamente igual a eu dizer, eu vou fazer primeiro vet size e depois de utilizar o size, eu vou incrementar o size em 1. Então, isso daqui já pega o valor, coloca dentro do vetor e depois incrementa o size em 1. Vamos agora para o que a gente chama de operação de filtragem. Na operação de filtragem, nós criamos um vetor, um outro vetor e inserimos neles apenas os elementos que são do nosso interesse. Então, vamos aqui. Esse código já cria, conforme a gente viu lá no primeiro exemplo e no segundo, cria o size como 0, lê o tamanho do vetor, cria o vetor com esse tamanho e percorre todos os elementos inserindo-os no vetor e depois estou usando a nossa função show que nós já fizemos. Então, dado isso, eu vou mostrar aqui como foi que ficou o nosso vetor preenchido. 8429718, está aqui. O que a gente vai fazer agora? Então, faz de conta que eu preciso apenas dos números ímpares. Eu quero criar um novo vetor apenas com os números ímpares. Então, vou precisar de duas coisas. Eu vou criar agora o meu vetor baseado no tamanho. Os ímpares têm no máximo a quantidade de elementos do vetor, só que a quantidade atual de elementos deles, vou chamar aqui de ímpares, size é igual a 0. Na pior das hipóteses, todos os elementos são ímpares e eu preencho todos os size. Na pior das hipóteses, ele continua sendo 0. Então, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer o vetor original, inserindo os elementos, se eles forem ímpares, no vetor de ímpares. Para cada elemento igual a 0 e menor do que size e mais, eu vou fazer agora o filtro. Se vet, que é o vetor original, na posição i for ímpar, ou seja, mod 2 for igual a 1, aí eu insiro ele no vetor de ímpares. E como é que eu faço isso? Ímpares na posição ímpares size mais recebe vet i. O meu elemento que eu estou analisando do vet i vai para dentro do vetor de ímpares na posição correta e eu já incremento o tamanho do vetor de ímpares. Então, isso aqui é o que a gente chama de operação de filtragem. Então, a gente pode mostrar agora vet e ímpares. Ímpares, ímpares, size. Vamos fazer aqui um percorrimento parcial. Ou seja, eu não vou andar o meu vetor inteiro. Normalmente, sempre que você tiver que fazer uma comparação de um elemento com outro elemento do vetor, você vai fazer um percorrimento parcial. Por exemplo, eu quero todos os elementos, eu quero imprimir todos os elementos onde o da frente é menor do que o de trás. Então, se eu olhar para esse caso aqui, eu vou ter o 8 é maior do que 4. O 4 é maior do que 2, mas o 2 não é maior do que 9. O 9 é maior do que 7, o 7 é maior do que 1, mas o 1 não é maior do que o 8. Então, todas as vezes que o primeiro elemento é maior do que o segundo, eu inseri aqui o primeiro elemento. Então, primeira observação é que você não vai até o final do vetor, porque o 8 não tem com quem comparar. Então, ele nunca vai ser maior do que o elemento da frente. Para o teu processo de comparação aqui, você vai fazer um for que vai só até o penúltimo elemento. Depois de ler o vetor, eu vou fazer aqui um for que não vai até o último, mas vai até o penúltimo, porque o meu percorrimento é parcial. E aqui eu vou fazer um critério, né? Vou usar de novo a técnica lá do maiores, int
maiores size, int maiores size igual a 0. Ok? Então, esse é o tamanho do vetor de maiores, esse é o tamanho daqui. Então, para todos esses, eu vou fazer o seguinte teste. Se vet i atualmente for maior do que vet i mais 1, se o elemento atual é maior que o elemento da frente, então eu insiro ele no vetor de maiores. E vocês já aprenderam a fazer isso, né? Maiores na posição maiores size mais recebe vet i. Então, percorri todo o meu vetor, sempre assim, parando um elemento do fim, por isso que aqui eu tenho um menos 1, e aí o último que eu vou conferir é 1 com 8. 1 é maior do que 8? Não, então não entra no meu vetor de maiores. Vamos ver como foi que ficou? Então eu vou mostrar o vet e vou mostrar o maiores e maiores size. Ok. 8, 4, 9, 7. Às vezes você vai ter que percorrer o teu vetor e tomar cuidado com algumas posições especiais. Por exemplo, a última posição e a primeira posição. Vamos supor um exemplo onde o 0 é o contágio, ok? Então, esse daqui é o vetor original, só que todos os pontos onde tem um 0, na próxima geração, eu vou colocar 0 em quem está do lado do 0. Então, por exemplo, essa daqui a gente poderia dizer que é a geração 1, eu tenho 0 aqui, 0 aqui. Na geração 2, quem estava do lado do 0 ficou doente. Então, aqui o 4 vai virar 0 e o 9 vai virar 0. O 0 está aqui, o 1 vai virar 0. Essa é a geração 2. Na geração 3, quem está do lado do 0 vai ficar doente e por assim a gente continua até que não tenham mais elementos saudáveis. Então, o 0 é a doença. Então, aqui o meu vetor demorou 3 gerações para ficar completamente doente. Qual é o nosso cuidado num exercício desse? Eu vou sempre olhar para os primeiro, eu vou ver se ele está doente ou não. Se ele não está doente, ele vai olhar para os elementos dos lados, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Se um dos lados for 0, ele vai ser 0. Mas qual é o cuidado que eu tenho que ter com as pontas? Porque nessa ponta eu não tenho elemento na esquerda e nessa ponta eu não tenho elemento na direita. Então, primeiro vamos só montar o vetor. Ok. Montei o vetor. Como eu vou precisar ficar iterando em cima do vetor, eu não posso ter um vetor só, porque senão na hora que eu ficar mexendo e mexendo e mexendo nele, eu vou ficar numa geração só espalhando 0 por todos os lados. Então eu vou ter que criar um novo vetor, copiar os dados, criar um novo vetor, copiar os dados. Então para isso eu vou ter que chamar isso daqui de um vetor, por exemplo, de geração. Geração. Mesma técnica de novo. Geração começa com size. Só que aqui eu já sei qual é o tamanho dele, né? Ele vai ser igual ao vetor original. Então, vamos pensar o que é que a gente vai fazer aqui. Eu vou percorrer o vetor original verificando as posições dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Se, para todos os elementos, int igual a 0 e menor do que size e mais. O que é que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu estou copiando daqui de vetor para geração. Então, eu vejo. Se o elemento é 0, não tenho o que fazer, ele continua 0. Então, geração, se vet i for igual a 0, geração na posição i recebe 0. Ok? Então, se eu estou copiando para cá, se esse é 0, esse daqui vai ser 0. Beleza. Se ele não é 0, eu vou ter que olhar os dois lados. Só que eu tenho que olhar os dois lados se eles existirem. Tá? Então, se não, aí eu vou fazer o seguinte teste. Primeiro a gente faz sem funções, depois a gente faz com funções. Tá? Então, se o lado da esquerda existir, ou seja, se i menos 1 for maior ou igual a 0, se isso daqui for verdade, então ele existe. Se ele existe, aí eu vou verificar. Será que ele é 0? Se i menos 1 for maior do que 0 e, ou seja, ele existe, e
vet i menos 1 for igual a 0. Se a posição existe e o cara da minha esquerda está doente, eu também vou ficar doente. Geração i recebe 0. Qual é o outro caso? Se o cara da direita existe e ele está doente. Vou colocar isso aqui dentro de um if só. Se o cara da direita existe e ele está doente, se o cara da direita i mais 1 existe, ele existe quando ele é menor do que size. Se o i mais 1 existe e o i mais 1 está doente, então eu também fico doente. Se não aconteceu nenhum desses casos, nem eu estou doente e eu não estou perto de ninguém doente, geração i recebe vet i. Ok? Então, olha lá. Antes de olhar para a esquerda, eu tive que verificar se ele existe. Antes de olhar para a direita, eu tive que verificar se ele existe. Só depois que eu verifico que ele existe, aí eu posso tentar acessar o valor dele. E aí, no final, eu faço o cálculo. Então, vamos ver aqui. Geração. Não precisei criar uma variável nova para o size, porque o size dos dois vetores são iguais. Então, aqui, ó. 40090. Então, nem esse daqui deu problema, nem esse daqui. Vamos agora fazer a operação de inversão no vetor. Você poderia inverter dentro do próprio vetor ou inverter em um outro vetor. É muito mais fácil inverter em um outro vetor. Agora eu vou fazer as duas. Então, primeiro vamos criar um outro vetor. Int invertido. E aí o teu invertido começa com no máximo size e ele vai ter o mesmo vetor o mesmo tamanho do vetor original. O que é que eu vou fazer agora? Vou percorrer o vetor original de trás para frente e inserir os elementos dentro do vetor invertido. Então, for int o original de trás para frente, o último começa em size menos 1. Enquanto for i for maior ou igual a 0, e agora como eu estou descendo, i menos menos. Okay? Então, eu estou andando no meu vetor original de trás para frente, e eu estou fazendo o quê? Invertido na posição. Eu vou fazer o contrário agora, né? Então, uma forma de fazer seria criar uma variável para controlar, ou então utilizar a nossa velha técnica de preenchimento de vetores. Ó. Int invertido size recebe 0. Olha que técnica útil. Invertido size mais recebe vet i. Ficou fácil agora, né? Outra ideia do preenchimento iterativo. Percorro o vetor original de trás para frente e vou só inserindo no meu vetor invertido. Zé 8409710 8409710. Professor, eu não quero inverter num outro vetor, eu quero inverter dentro do mesmo vetor. Então, para isso, a gente precisa de uma operação in place, onde eu só tenho um vetor e vou invertê-lo. Então, fazendo isso, você precisa de duas variáveis. Fica mais fácil pensar em duas. Um ponto que começa no início do vetor e um que começa no final. Então, dado esses dois pontos, você vai inverter esses dois valores. Faz eles andarem, inverte. Faz eles andarem, inverte. Faz eles andarem, inverte. Até que eles ou se passem ou sejam iguais. Então, você vai fazer o seguinte. Ó. Precisa de duas variáveis. Uma começando no início. Fazer o seguinte. I igual a 0, J igual a size menos 1. Então, I começa no começo, J no final. Então, eu vou continuar fazendo isso enquanto I for menor do que J. Se por acaso o I passar do J ou for igual ao J, não tem mais que inverter. E aí, na minha interação, o meu I vai para frente e o meu J vai para trás. O que é que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que utilizar o que a gente chama de operação de swap. Eu tenho que
trocar os valores de VET-I com VET-J. Swap normalmente é feito em 3 passos. A gente cria um auxiliar para receber um deles, faz um receber o outro e faz o outro receber o swap. Quando a gente faz isso, a gente pega o valor de um, guarda, pega o valor de outro, coloca aqui, pega o valor que foi guardado e coloca nesse. Então pronto. Quando eles se cruzarem, eu já troquei todo mundo e não tem mais quem trocar. Então agora, vamos mandar aqui só mostrar o VET size, que dá certo. Exato, 017904 inversão bem sucedida. A operação mais comum que você vai fazer em vetores é a operação de busca, é obter um elemento que está dentro do vetor. E um método-chave para essa operação de busca é um método que te retorna aonde esse elemento está. Então, por exemplo, você poderia perguntar, cadê o elemento 9? Find VET size elemento 9. Então, essa posição que ele vai te retornar, int posição, ela seria aonde o 9 está. E se por acaso não houver o 9, essa posição é igual a -1. Então, a gente poderia dizer o seguinte, ó, se posição for igual a -1, putz, não existe. Se não, eu retorno aonde o 9 está. Printf %d/n pós. Então, se eu vou perguntar, vou dizer o tamanho do vetor e qual é o elemento procurado. Int vet, int procurado. Lembrando de inicializar tudo. Então, eu salvei o endereço de vet e no endereço de procurado. Carreguei o vetor inteiro. E aí eu procuro pelo elemento que eu quero, procurado. E essa função find, ela vai ser utilizada para várias coisas. Então, o que é que eu preciso fazer aqui? Nossa função find, ela recebe um vetor, um tamanho e um valor, que é o valor que eu estou procurando. E ela me retorna uma posição, que é onde o elemento está, ou se eu não conseguir encontrá-lo, retorna o 0. O que é que eu vou fazer? O percorrimento de sempre. Antigo a 0 e menor do que size e mais. Se o meu vetor nessa posição for o valor que eu procuro, beleza, achei a posição. Retorno i, retorno a posição onde o elemento está. Se eu sair do for, e isso é importante, não faz sentido um else aqui. Eu só sei que o elemento não existe quando eu olhei todo mundo, e quando eu olhei todo mundo eu saí do for. Quando eu sair do for é que eu posso dizer, beleza, teu elemento não existe, retorna -1. Ok, achei. Foi só esse %d aqui. Esqueci de trocar o nome da função. Find. Beleza, ele está dizendo que o 9 está na posição 3. E se eu estiver procurando pelo 7, o que é que ele vai dizer? O 7 está na posição 4. Se eu estiver procurando pelo 3, ele vai dizer o quê? Não existe. Não existe o elemento 3 no meu vetor.